especial que o torna diferente. Cada qual tem um valor igual para o Pai Celestial. Bom dia, turma do sexto ano! Estamos de volta para mais uma aula e o título da nossa aula hoje é Cada um tem seu valor. Antes de começar a nossa aula, eu gostaria de falar algo muito importante. Aqui na rua eu estou com alguns barulhos externos, tá? Ignorem os barulhos externos se você por acaso ouvir, tá? Presta só atenção na minha fala, no que eu estiver falando para você, beleza? Então vamos lá. Só que a nossa aula de hoje, nós vamos começar ela de uma maneira diferente, sabe por quê? Porque eu tenho um desafio para você. Hoje você vai ter que cumprir um desafio. E qual vai ser esse desafio? Bom, você terá que responder uma pergunta. Aí você vai dizer assim, Pro, mas se você não está online, você não está ao vivo, como é que você vai saber se eu respondi ou não a pergunta? Preste atenção. Aqui eu tenho em mãos um livro, tá? E nesse livro eu tenho uma pergunta sobre algo muito importante que Deus nos dá. E você vai ter que descobrir. E para responder, o que você vai fazer? Você vai lá aqui no YouTube, aqui mesmo no nosso canal, nos comentários, e vai deixar lá a sua resposta. Quem enviar a resposta primeiro vai levar ponto extra. Os demais também levarão ponto, se colocarem a resposta, claro. Entretanto, o primeiro colocado tem um gostinho a mais de vitória e por conta disso, por ter sido mais ágil e ter conseguido encontrar o que eu preciso e o que eu quero mais rápido, vai ter a vantagem de ter o ponto extra, tá bom? Combinado? Então vamos lá. Vou fazer a pergunta. Fique atento, você vai precisar de Bíblia. E se você começa a sua aula com o seu material em mãos, que é o livro e a Bíblia, você já tá aí com a vantagem, tá bom? E quem não tá com Bíblia, corre e pega. Porque eu vou fazer a pergunta e a pergunta tá na Bíblia. Você tem que achar a resposta lá. Ah, outra coisa. Eu não quero o verso bíblico. Eu quero a resposta. Nem coloque lá nos comentários aqui do YouTube. Não coloque não esse verso bíblico. Eu quero que você coloque o quê? Eu quero que você coloque a resposta. Pergunta da aula. Vamos lá. A pergunta diz o seguinte. Presta bem atenção. De acordo com o livro de Provérbios, capítulo 1, verso 20, quem está gritando na rua e nas praças levanta a voz? De novo. De acordo com o livro de Provérbios, capítulo 1, verso 20, quem está gritando na rua e nas praças levanta a voz? Coloque sua resposta aí nos comentários. E nós vamos descobrir quem foi a pessoa que acertou primeiro a resposta, tá bom? Vamos lá. Vamos para a nossa aula de hoje. Bom, o título da nossa aula é Cada um tem seu valor, certo? Todos nós possuímos valores extraordinários e maravilhosos. Nós somos valorosos para Deus. Mas a história de hoje, ela começa nos ensinando um pouquinho a respeito de autoestima. E o que é autoestima? É a opinião que cada um tem de si mesmo. É o valor que eu dou a mim enquanto ser humano. Você se valoriza? Você se acha uma pessoa importante, bonita, inteligente, maravilhosa ou maravilhoso? Como é que você se vê? Como é que você costuma descrever você mesmo? Você espera que alguém te elogie e os elogios são bons, porque a gente se sente bem quando alguém nos elogia. Mas eu tô querendo saber o que você pensa a respeito de si mesmo. É você mesmo. Você pensa o que a respeito de si próprio? Isso é importante, sabe por quê? Quando nós nos sentimos bem a respeito de nós mesmos, nós temos uma saúde mental, nota 10, e a nossa saúde física corresponde de uma maneira boa também. Então, nós precisamos ter amor próprio. Nós precisamos ter confiança em nós mesmos para transmitir isso para as outras pessoas, para transmitir segurança às outras pessoas e para as pessoas que estejam ao nosso redor também se sintam seguras. E a história de hoje, ela vem falando um pouquinho sobre um homem que também estava com autoestima, só que não boa. Estava lá embaixo a autoestima dele.
A Bíblia fala sobre pessoas com autoestima. E a autoestima desse homem, ó, estava lá embaixo. Quem era esse homem? Gideão. E por que a autoestima de Gideão estava baixa? Por que ele estava assim, desmotivado, desanimado? Sabe por quê? Porque os midianitas eram um povo forte e eles estavam oprimindo o povo de Deus. Ele roubava a comida e os animais. E o povo de Deus estavam com tanto medo dos midianitas que eles viviam se escondendo em cavernas, fugindo mesmo do povo midianita. Então, Gideão estava com medo. Aí um dia, Gideão estava trabalhando lá, malhando trigo, e de repente aparece um anjo para Gideão. Aí o anjo diz assim para Gideão: bom dia, homem valente, Deus está com você. Bom, Gideão olhou para o anjo e disse assim: é um anjo? É um anjo. Ele nem se deu conta, eu acho, da situação direito, mas ele começou a conversar com o anjo. E ele disse assim para o anjo: Deus está comigo? Não, Deus não está comigo. Porque se Deus estivesse comigo, o meu povo não estaria sofrendo como está sofrendo. O meu povo, por que os midianitas vivem roubando tudo de nós? Aí o anjo disse assim: Deus me enviou aqui para trazer um recado para você. Chegou a hora desse sofrimento acabar. Deus tem visto o sofrimento de vocês. E ele quer te usar para acabar com esse sofrimento. Aí Gideão disse assim: que nada. Primeiro, Deus pode ter ajudado o povo no passado, mas agora ele nos abandonou. Ele nem lembra que a gente existe. Deus não está aqui. Se Deus estivesse aqui, como eu já falei antes, ele teria nos ajudado ou estaria nos ajudando. Quando a gente está com medo, ou quando a gente está com alguma situação, um problema, que a gente não consegue resolver, a gente tem mania de achar que Deus nos abandonou, ou que as pessoas que estão ao nosso redor não gostam de nós, ou não percebem o nosso sofrimento. Mas às vezes a gente nem conversou, às vezes a gente nem falou para Deus qual é o problema que a gente está sentindo, nem qual é a situação que a gente está vivendo, e às vezes a gente nem pede ajuda de Deus e você quer que simplesmente a ajuda chegue. E a Bíblia diz que quando a gente clama, quando a gente busca, Deus responde. Ele responde às nossas orações. E Deus sabia do sofrimento de Gideão e foi até lá. Então, o anjo, para mostrar que aquilo ali era providência divina, né? Gideão, o anjo começa a falar com Gideão e diz assim: ó, ergue a cabeça. Se Deus já fez tantas maravilhas pelo povo, ele vai continuar fazendo. E ele mandou eu vir aqui trazer um recado para você. Então ergue a cabeça e faz o que Deus mandou. E então, para provar que Deus o havia mandado, o anjo faz descer, estende sua vara, que ela está na mão, e de repente desce fogo do céu e consome a carne e o pão que Gideão tinha levado ali para se alimentar. Foi um espetáculo, um momento maravilhoso. De onde saiu aquele fogo que consumiu aquilo ali tudo e não queimou, só queimou aquilo, a carne e o alimento, não queimou mais nada. Não estava entendendo nada. Aí ele disse assim: tudo bem, eu quero mais prova de que Deus, realmente você é um enviado de Deus e de que Deus quer me ajudar. Aí Gideão disse assim: olha, amanhã pela manhã eu quero fazer um teste. Eu quero que no lugar onde eu estou malhando o trigo, eu vou colocar uma lã. A lã terá que amanhecer molhada e ao redor o chão tem que estar o quê? Seco. Aconteceu isso. Claro que aconteceu. Se era um recado de Deus, se era providência de Deus. A lã estava molhada e o chão estava seco. Mas Gideão não estava ainda satisfeito. Disse: tá, eu tenho mais um, o último. Agora eu quero que aconteça o contrário. Eu quero que o chão esteja todo molhado, mas a lã esteja seca. E assim aconteceu. Então Gideão entendeu que Deus estava com ele, que Deus tinha poder para resolver qualquer coisa. Então Deus disse, olha, o anjo disse para Gideão: reúne os homens que vão lutar contra os midianitas. Aí é que estava o problema. O exército midianita era composto por 135 mil soldados. Você já imaginou? 135 mil soldados é muita gente, pelo amor de Deus. Aí Gideão conseguiu reunir, sabe quantos homens? 32 mil homens. 32 mil homens para 135 mil? Meu Deus do céu, não era nem a metade. E agora? Mas aí, para complicar a situação, Deus disse para Gideão: tem muita gente. Aí Gideão disse: como assim muita gente? 32 mil? Como tem muita gente? Não tem muita gente. Tem muita gente. Já sei. Pergunta quem tá com medo. Quem estiver com medo, manda voltar para casa.
Aí Gideão disse, meu pai, tá bom. Gideão obedeceu. Perguntou, olha, eu gostaria de saber dos homens, dos soldados que estão aqui, quem tá com medo? 10.000 homens voltaram. Agora só tinha 22.000. 22.000 homens para lutar. Como é que Gideão ia fazer? Deus disse, sabe o quê? Ainda tem muito. Muito? Como assim? Ainda tem muito? Tem muitos homens. Eu preciso que você faça outra coisa. Leve os homens até a beira do rio. Quando chegar lá, você vai pedir para eles beberem água. Aí assim ele fez. Aí era para separar os homens. Quando chegou lá na beira do rio, alguns homens se abaixaram para beber água como um cachorro, botando a boca na água e lambendo com a língua. Outros pegaram a água com a mão, juntaram a água aqui na mão e levaram a água até a boca e beberam. Esses homens que fizeram isso, beberam água com a mão, eles estavam atentos, olhando ao redor. Era uma estratégia, porque se viesse alguém, eles veriam. Mas se ele se abaixasse todo para beber água com a boca no rio, eles estariam desprotegidos. Deus disse, olha, só vai ficar os que pegaram a água com a mão e levaram até a boca. Só esses que vão ficar. Quantos homens foram? 300. Quantos? 300, exatamente. 300 homens. Meu Deus, dos 22.000, sobraram 300. Como assim? 300 contra 135.000. 300 mais Gideão. 301 valentes. A Bíblia diz que foram 301 valentes pelejar contra o exército midianita. Mas havia uma providência, um plano de ação de Deus. E os planos de Deus falham? Não. Os planos de Deus não falham. Os planos de Deus são maravilhosos e eles fazem maravilhas na nossa vida. Os planos de Deus são únicos, ó. E isso traz uma paz ao nosso coração e a certeza de um cuidado sem igual. Aí, o que foi que aconteceu? Bom, o povo, os 301 valentes ficaram lá esperando os midianitas, que estavam já com o exército pronto para atacar em algum momento o povo judeu. Então foi o que eles fizeram, os hebreus. Então foi o que eles fizeram. Eles esperaram o exército todo dormir, se acalmar, e Deus criou um plano. Disse assim, olha, vocês vão pegar umas buzinas e uns jarros. Dentro dos jarros é como se fosse uma lamparina, sabe? Umas velas acesas, umas tochas acesas. Vocês vão botar essa vela dentro do barro e vão levar as buzinas. Mas Deus, que negócio estranho. Obedeçam. E assim eles fizeram. Se dividiram em grupos diferentes. Olha a estratégia. Se dividiram em grupos diferentes com as buzinas e com os jarros e foram. Quando eles chegaram lá, junto do exército, eles começaram a tocar as buzinas e a quebrar os vasos de barro. Assim era a ordem de Deus. Os homens fizeram tanto barulho com isso, as buzinas, que eles acharam que tinha um exército imenso. Eles acharam que a quantidade de homens que estavam ali eram maior do que a quantidade de soldados que eles possuíam, os midianitas. E eles começaram a gritar, pela espada de Deus e em nome de Gideão. Eles começaram a gritar em nome de Deus e em nome de Gideão e começaram a buzinar e a fazer aquela barulhada toda que o povo midianita, ó, saiu correndo. E o povo de Deus saiu o quê? Vitorioso. Conseguiram derrotar o exército de 135.000 homens com apenas 301 valentes. Deus é maravilhoso, Deus é tremendo. Quando a gente não consegue fazer as coisas sozinhos, Deus faz por quem? Por nós. Sabe por quê? Porque nós não somos sábios por nós mesmos. A sabedoria não vem de nós, ela vem de Deus. E Deus, ele é perfeito. Então, que Deus nos abençoe para que eu e você aprendamos a dar valor a nós mesmos. Gideão achava que ele não tinha valor nenhum, que as coisas não iriam melhorar. Ele estava com a autoestima lá embaixo, só via tudo negativo. Ele achava que não tinha mais solução para o problema dele. E Deus mostrou que quando que todos nós temos valor e quando nós acreditamos no nosso valor, nós podemos fazer a diferença. Gideão fez a diferença na vida do povo de Israel, que viveu liberto por muito tempo devido à confiança que ele teve em Deus. E você, tem confiado em Deus para os seus problemas? Pense nisso e até a nossa próxima aula. Beijo!